Hoje começamos uma nova série de mensagens pelos cultos da manhã. Nós estamos em duas séries. Hoje começamos uma pela manhã, outra tarde e noite. E nos cultos de 9 e 11 falaremos sobre família. O nosso tema é quem somos nós. Diga comigo, quem somos nós? A nossa tentativa ao longo dessa série é responder quem somos nós enquanto família. Qual a nossa visão de família? Onde estamos? E o que é que queremos ser? Porque nós vivemos em um tempo, em uma época, em que existem muitas visões sobre família por aí, no mercado, à disposição para serem adquiridas. E eu e você, como discípulos de Jesus, precisamos tomar uma decisão muito firme, a decisão de ficar com a visão de Deus sobre família. E de cara eu digo para você que o jeito de Deus dá certo. O jeito de Deus funciona. Ao longo dessa série, eu penso que vamos experimentar diferentes situações. É uma série que trará confronto, em outros momentos consolo. Ela vai enxugar lágrimas, mas ela também vai trazer alinhamentos. E eu oro que você abra o seu coração, eu oro que você disponibilize o seu ouvido para o Espírito Santo falar. Que você julgue tudo que falaremos e ensinaremos pelo crivo da palavra de Deus, porque aqui não estaremos trazendo um machismo pessoal. Não será a opinião ou a visão do pastor João Vitor, do pastor A, do pastor B, não. Nós temos um compromisso. O nosso compromisso é ensinar a palavra de Deus, o que a Bíblia diz. E eu oro que você abra o seu coração para a semente dessa palavra. Hoje eu quero falar sobre quem somos nós, desafiando paradigmas, resgatando o propósito. Eu quero desafiar algumas crenças que estão por aí sobre família. E eu quero que eu e você possamos apertar o botão reset, jogar fora crenças equivocadas e ficarmos apenas com aquilo que é de Deus para as nossas vidas. Resgatar o propósito de Deus para a família. Amém? E se em algum ponto você achar que eu cruzei assim o limite do aceitável, você então exerce um pouco de misericórdia comigo, de paciência, põe amor nas minhas palavras. Orei bastante pedindo, Deus, me dá sabedoria, porque vou tocar em pontos que são sensíveis. Salmo capítulo 11, verso 3, se os fundamentos eles estão destruídos, o que é que pode fazer o justo? Os fundamentos da nossa sociedade estão fragilizados, é tempo de restaurar os fundamentos. Eu quero começar esse assunto família, trazendo primeiramente o problema, e depois eu vou compartilhar com você, à luz da Bíblia, os 4 propósitos de Deus para a família. E o caminho de Deus para construirmos família não perfeita, mas saudável. Pode ser assim? Então, primeiro, problema. Deixa eu começar com os desafios da família moderna. Eu enumerei alguns, a lista poderia ser mais longa, mas eu fiquei com esses. Desafios da família moderna. Quais desafios enfrentamos? O primeiro é que vivemos em um tempo dos padrões relativizados. Há uma aversão a tudo que é absoluto. Toda tentativa de se estabelecer um padrão, a nossa sociedade resiste. Nós vivemos na pós-modernidade. E na pós-modernidade, verdade é o que eu acho que é verdade. A verdade ela é individual. Cada cabeça uma sentença. Já ouviu esse ditado? Pois então, é uma expressão que bem define o nosso tempo. Cada cabeça uma sentença. Eu penso de um jeito, você de outro. A minha verdade é uma, a sua é outra. Não tente me doutrinar, não tente me encaixar, não tente me colocar dentro de um molde, não tente colocar para mim que há um padrão. Há uma resistência a padrões. Vivemos em um tempo de padrões relativizados. E isso tem implicação sobre a família, porque quando nós falamos, por exemplo, qualquer tipo de padrão sobre masculinidade, sobre ser homem, sobre ser marido, alguém já vai saltar e vai falar machismo, isso daí é coisa antiga, antiquada, abaixa ao patriarcado, coisas que você encontra na internet,
coisas que se fala na roda da universidade, coisas que se discute por aí. Ei, gente, quando a gente trata sobre feminilidade, sobre ser mulher, à luz da Bíblia, as pessoas já se levantam e falam: estão tentando oprimir a mulher, estão tentando colocar a mulher em um lugar secundário, em um lugar marginal. Resistência aos padrões. Quando você tenta estabelecer qualquer referência de casamento, padrão para um casamento, alguém vai olhar e vai dizer: funciona para você, não para mim. Na minha casa é de um jeito, na minha casa é de uma forma. Não tente me encaixar nesse padrão. Padrão para os nossos filhos. Aliás, hoje isso aí é até sério, porque o que tem sido dito é: respeite a decisão do seu filho, deixe o seu filho se tornar, ser quem ele deseja, quem ele sente que ele é. As questões de gênero estão por aí, precisam ser faladas, precisam ser discutidas dentro da igreja. A gente precisa parar de tentar tapar o sol com a peneira e fazer de conta que o elefante branco não está na sala. Essas discussões são necessárias. Por esses dias me deparei, um amigo da família, uma família conhecida, próxima, em que a mãe, em nome do respeito à filha, diz: ok, minha filha, você ser quem você deseja ser, não é uma mulher adulta, uma criança, nem na juventude entrou, não pode assumir sua responsabilidade diante da lei, caso cometa um crime, mas pode assumir a decisão do que faz com o próprio corpo. Não me venha com padrões, pastor, isso é algo antigo, querido. Não, calma aí. É em nome dos padrões relativizados que a gente está indo de ladeira abaixo no tocante à família. Segundo, e aliás, antes de seguir, eu digo uma coisa para você: se o comum estivesse dando certo, o quadro não seria esse que nós estamos vendo. Então, quando alguém olhar para você e falar assim: não, mas o que você crê é muito esquisito, você diz: como o comum não tem dado certo, eu prefiro o esquisito. Segundo, heranças familiares não revisadas. Segundo problema, existe um ressentimento em relação aos modelos familiares predominantes no passado. Sabe aquela história a mulher que diz: não, porque eu vi como meu pai tratava a minha mãe, e por isso tomei a decisão de homem nenhum manda em mim. Na minha casa é eu que mando, eu que faço, eu que digo. Ou seja, surge um ressentimento por causa de uma herança familiar, por causa de um padrão que foi vivido de maneira totalmente desequilibrada. E por causa dessas heranças familiares, que foram vividas de maneira equivocadas, erradas, as pessoas vão jogando fora o bebê com a água da bacia. E vai desprezando a necessidade de papéis, de autoridades dentro do lar. Heranças familiares. Deixa eu te dizer outra coisa sobre heranças familiares não revisadas. Adoece uma família, adoece um laço familiar, quando eu me deixo ser uma réplica, um subproduto de quem foram os homens da minha família. Eu preciso honrar o passado, mas eu não preciso ser tal qual o meu avô, tal qual o meu pai. Eu posso ser um homem diferente, eu posso aprender com os erros dele, mas eu não preciso ser tal qual. Eu preciso ser melhor, eu preciso dar o meu melhor, eu preciso ser a minha melhor versão. Eu preciso revisar algumas coisas. Tem gente que vai para construir a família e as expectativas que tem é que dentro da sua casa tudo vai ser lá do jeitinho que via ser com os tios, com as tias, com os avós, com o pai, com a mãe. Não é assim que funciona, meu irmão. Tem bagagens que precisam ser jogadas fora. Tem outras que precisam ser redimidas. Terceiro, uma dificuldade em entender e vivenciar os papéis. Os papéis estão em xeque. E em razão dos traumas do passado, tem muita gente relativizando, questionando, jogando fora a questão dos papéis. Quando eu falo de papéis, eu falo: o marido tem um papel, a mulher tem um papel, os filhos têm um papel. Existem papéis.
A família é um time, é uma equipe, foi assim desenhada por Deus. Existe a lei da cooperação, como nós vamos falar mais na frente aqui nessa série. Mas existem papéis em que cada um vai protagonizar algo. E está tudo certo. Em um time, nem todo mundo é goleiro, nem todo mundo é atacante, nem todo mundo é centroavante. É preciso que haja divisões. Mas hoje, quando se fala de papéis, meu Jesus amado, não, aqui não funciona assim, não funciona dessa forma. Tem mais, quarto, o isolamento em razão da tecnologia. Senta-se numa mesa de almoço, cada um com o seu smartphone. É Instagram para cá, é o Facebook para lá. Ainda existe Facebook? Tem algum ser vivente por lá? É cada um checando algo, é um WhatsApp. Dentro de casa, as crianças treinadas desde cedo no tablet. Faço uma observação. Eu sou pai de bebê e às vezes é o tablet a sanidade mental de um pai. Então não me venha com essa hipocrisia do, não, por quê? Eu digo, não, querido. Mas existe o equilíbrio, existe a medida. O que eu não posso é jogá-lo ali e deixar o tablet ocupar a cabeça da criança, ser o excesso na vida dele, na vida dela, de maneira que o social vai atrofiando, porque o virtual vai tomando todo o espaço, e aí o que a gente vai vendo é pessoas que estão tão ligadas com gente que mora lá do outro lado do mundo, e desconectadas com gente com quem divide o mesmo teto. Quinto, o distanciamento em razão de ritmos e prioridades. Cada um tem uma agenda. Por isso que às vezes, até quando a família tem alguma condição financeira, já é um carro para cada. Porque você tem uma agenda, eu tenho outra, ele tem outra. A gente se encontra quando? Na madrugada. Que um dorme em cada quarto, pronto. Quem quiser ver o outro, acorda à noite e faz uma visitinha para ver se está todo mundo ok. As nossas agendas, os nossos ritmos, nós vivemos a tirania dos deveres, a tirania das tarefas. É sempre fazer, eu tenho que, eu devo que, eu tenho que, eu devo que. É mais um curso, é mais uma pós-graduação, é mais uma viagem a trabalho. É mais um negócio, eu já tenho o meu salário fixo, mas agora eu sou empreendedor. Estou empreendendo em algo. E eu vou somando, eu vou somando, eu vou somando, eu vou acumulando, e no meio desses acúmulos de afazeres, de coisas, e está tudo certo, você querer estudar, querer prosperar, mas a custo de quê, meu irmão? A família às vezes vai ficando em segundo, terceiro, quarto plano, e a gente ainda dá desculpas boas, dizendo, eu estou construindo o futuro dos meus. Será mesmo? Ou será que eu estou apenas suprindo um vazio existencial que eu carrego? O futuro dos meus, e o presente, em nome de construir o futuro, eu estou matando o presente. É outro problema, cada um vivendo a sua agenda. Mas por último, esse daqui, para fechar a lista, é o mais grave, porque o que está, consumindo as nossas famílias, não é o mundo com as suas narrativas, não, é isso daqui. Sexto e último, uma cultura hedonista e egocêntrica. Hedonismo é a adoração ao prazer, é o culto ao prazer. A nossa cultura é uma cultura que cultua o prazer e adora o prazer. O prazer é Deus, a satisfação pessoal é Deus, a felicidade pessoal é Deus. Eu quero ser feliz, eu quero me satisfazer. E é o eu no centro. O problema é que família é sobre nós. Família é sobre nós. Como é que eu vou construir um projeto que é sobre nós, quando o meu eu é o centro? Escute uma coisa, olha, você que tem filhos, você sabe como funciona. Nasceu a criança, esqueça, menos tempo para você, menos dinheiro para você, menos dinheiro. Aquela viagem que você queria fazer, vai toda em fralda, em leite, em pomada, em farmácia. Meu amigo, eu nunca achei que
farmácia poderia gastar tanto? Você está compreendendo? Às vezes a Sara, ela chega, amor, vamos fazer as contas. Eu, não faça, não fecha, não tente. Você está compreendendo? É menos tempo. Aliás, eu vou te falar uma coisa, é menos muita coisa. Deixa eu te dizer, eu sou o tipo de pessoa que eu gosto de tudo organizado, tudo limpo e silêncio. Eu tenho 2 bebês. Você já fez aí o raciocínio, não é? Esquece tudo organizado. Esquece tudo limpo. E silêncio, meu amigo. Daqui a uns 20 anos eu vou saber o que é. Eu gosto de parar, de sentar, de contemplar. Quando consigo fazer? Na madrugada. 3 da manhã, quem sabe? Entre uma acordada e outra. Olhe bem para mim. Família é sobre isso. Família é sobre isso. Vida 2 é sobre isso. Se é sobre nós, em algum aspecto vai deixar de ser sobre mim. O meu eu vai ter que ficar no altar, vai ter que morrer em alguma coisa. E é assim conosco e os nossos pais também, e assim conosco e os nossos irmãos também, para socorrer, para ajudar. Ah, meu irmão, não dá, com esse culto ao prazer, com esse egocentrismo todo, com o eu, não dá para construir nada. Deixa eu te dizer uma coisa, alguma coisa vai ter que ficar na cruz, alguma coisa. O racha de segunda-feira vai ter que ficar na cruz, porque naquela segunda-feira é dia de ajudar a mulher. Vai ter que deixar o Netflix de lado para lavar uma louça para poder ajudar o cônjuge. Vai ter que aprender a trocar uma fralda, ajudar uma pessoa, vai ter que largar tudo para atender a ligação do irmão e ir onde ele está, porque precisa ajudá-lo, porque precisa socorrê-lo, ou quando os pais vão ficando mais velhos, que o processo se inverte, e aqueles que cuidaram de nós agora precisam ser alvos do nosso cuidado, e você queria estar fazendo outras coisas, gastando dinheiro com outras coisas, e agora que os filhos já não estão mais em casa, e o ninho está vazio, o teu dinheiro está indo para ajudar o papai e a mamãe. Irmão, é isso. Se a gente não deixar o eu na cruz, inviabiliza toda e qualquer família saudável. Agora eu quero ir para o que Deus diz, pode ser? O que é que Deus planejou? Abra comigo Gênesis 1. Gênesis capítulo 1, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Se você não encontrar Gênesis, irmão, esquece. Gênesis capítulo 1, versículo 26, é o começo, é o fundamento. Gênesis trata da criação. Sempre que você quiser respostas, até já preguei sobre isso aqui, sempre que você quiser respostas para a existência, de onde vim, para onde vou, propósito, sentido, você precisa ir ao Gênesis, porque ali você encontra o modelo da criação, ou seja, o projeto original. O pecado veio no meio do caminho e danificou o que Deus criou, mas se eu quiser entender como Deus intenciona que algo seja, eu preciso voltar para o plano original, para o projeto inicial, e o projeto inicial é Gênesis. Gênesis 1, 26 ao versículo 28, Deus diz assim: então disse Deus, leia comigo, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham, subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Primeiro propósito de Deus para a família. Fale comigo, Deus criou a família para a sua própria glória.
O texto começa com Deus disse, Deus decidiu, Deus resolveu criar o homem à sua imagem e semelhança. Quem foi que criou? Deus. O fundamento? Deus. O start, o início, o ponto alfa? Deus. Deus começou. Olhe bem para mim. Família só consegue ter saúde se antes de tudo o Criador for o centro. E tudo que Deus criou foi para a sua glória. Ele criou a mim, a você para a sua glória. E Deus, depois de criar Adão, de Adão ele cria Eva e ele os une para a sua glória. Tudo foi para a sua glória. O fim último do homem é glorificar a Deus, gozá-lo eternamente. Meu irmão, é para a glória de Deus. Pastor, por que é que isso é importante e por que é que esse é o primeiro fundamento? Porque, meu irmão, se nós construímos família para a nossa satisfação pessoal, no dia da crise a gente rompe. Mas se nós construímos para a glória de Deus, no dia que está tudo difícil, a gente diz, Deus, eu queria deixar, eu queria largar, eu queria machucar, eu queria me vingar, eu queria revidar, mas eu estou com os pés fincados aqui, e eu vou lutar pela minha casa, porque é para a tua glória, os meus filhos para a tua glória, Senhor, a minha família para a tua glória, Pai, o meu pai é para a tua glória, Senhor, meus irmãos é para a tua glória, é para te glorificar, é para te honrar. Deixa eu dizer uma coisa, você não só presta culto e glorifica a Deus aqui no culto com as mãos levantadas, quando você está varrendo esta casa, é um culto a Deus, Deus recebe. Recordo, alguns meses atrás, a gente no GC, a pastora Sônia compartilhando aquilo, foi tão lindo, me marcou tanto, ela compartilhando sobre como a maternidade é um culto a Deus, como cuidar dos filhos, especialmente em um tempo ali no começo, da maternidade, que consome tanto da mulher, toma tanto, mas Deus está recebendo aquele culto, cada fralda trocada, um culto a Deus. Tem gente já dizendo, pastor, esse culto aí, meu Deus, é uma vigília. Deus recebe, é para a glória dEle. Existe um poder quando você vive por algo maior do que você mesmo. Existe um poder, irmão, nunca subestime alguém que está lutando por algo que é para a glória de Deus. Essa pessoa é tomada por uma força invencível. O inferno vem com um trem carregado de demônio, e a pessoa diz, eu não retrocedo, é para a glória de Deus que eu estou aqui. Segundo, Deus estabeleceu a família, fale comigo, Deus estabeleceu a família para refletir sua imagem. Pega isso, capítulo 1, versículo 27, criou Deus o homem à sua imagem. Essa expressão, o homem, a tradução mais adequada seria a humanidade. A humanidade. No original hebraico não é homem masculino, é humanidade. Deus criou a humanidade à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Aí ele completa dizendo, homem e mulher os criou. Quando Deus cria a humanidade à sua imagem e semelhança, Ele decide criar essa humanidade com um aspecto muito importante, olhe bem. Ele decide criar essa humanidade com sexualidade, ou seja, duas formas sexuadas, binário, homem, mulher. Não há uma terceira opção, uma quarta opção, uma quinta opção. Deus criou assim. Agora, por que Deus decide criar homem e mulher? E o que é que isso tem a ver com Ele criar a sua imagem? Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, não é assim que aprendemos na palavra de Deus? A revelação das Escrituras, de Gênesis ao Apocalipse, converge para essa verdade. Deus é uma comunidade, Deus é um ser plural. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. E a doutrina da Trindade afirma que nenhum deles é separadamente Deus, todos eles três juntos são Deus. Deus é um, Deus não é três, Deus é um. Deus é um em três, três em um. Faz sentido? Claro que não faz. Por isso que é Deus. Se coubesse na nossa cabeça, não seria Deus. Deus é três em um, um em três, Pai, Filho e Espírito Santo, é uma comunidade, mas essa comunidade de três pessoas é tão unida, tão unida, tão unida, tão unida, tão unida, que quem olha diz, é um. É a unidade na diversidade que faz da Trindade um só.
Eu vou repetir, é a unidade na diversidade que faz da Trindade um só. Você está entendendo? Você está captando que isso tem tudo a ver com família? Se Deus tivesse criado o homem solo, esse homem solo jamais refletiria a imagem de Deus. Foi preciso Deus criar Eva, para que agora houvesse uma comunidade, mas uma comunidade não de iguais, uma comunidade diferentes. Pode esperar um pouquinho. Uma comunidade de diferentes. Essa comunidade de diferentes, quando está unida, reflete a imagem de Deus. Agora eu trago para a nossa família, quando você diz assim, pastor, meu filho, não sei nem como é que saiu de mim, é tão diferente de mim? Pois é. Quanto mais houver diferença, mais oportunidade você tem de ali refletir a imagem de Deus. Porque quando existe unidade na diversidade, isso reflete a Trindade. Quando você olha e você diz, eu não entendo, eu sou tão diferente do meu cônjuge, tão diferente. Pois é no meio dessas diferenças que Deus está dizendo assim, ei, se vocês se unirem, se houver unidade entre vocês, lutem pela unidade, cultivem a unidade, alimentem a unidade. E isso vai refletir a imagem de Deus. Tremendo, né, gente? Você compreende por que é que Deus fez família? O homem solo jamais refletiria a imagem de Deus. É preciso família. Terceiro, sabe por que é que Deus estabeleceu a família? Ele estabeleceu a família, fale comigo assim, para reproduzir a sua imagem e representar o seu reino. Versículo 28, a Bíblia diz que Deus abençoou o primeiro casal e disse, sejam férteis e multipliquem-se. Aqui é uma sugestão? Não parece sugestão. Sejam férteis e multipliquem-se, é uma ordem, sim ou não? É um imperativo. Deus cria a família para a procriação. Deus estabelece a família para que se reproduza a imagem dele na terra. E eu quero dar aqui uma mensagem pastoral, você, casal jovem, não caia na filosofia desse mundo, de que não vale a pena ter filhos. Rouba tempo, custa caro, você não vai conseguir fazer os teus sonhos, cumprir os teus planos, os teus projetos. Não caia nisso. Plano de Deus, propósito, manual do Criador. Ele projetou família para que seja um ambiente em que a imagem dele é reproduzida. Os filhos são herança do Senhor, os filhos é bênção do Senhor. Multiplique, sejam férteis, em o nome de Jesus. E deixa eu dizer uma coisa para você, pastor, e vai dar certo? Olha, eu vou te falar, fechar a conta nunca vai. Mas é uma experiência extraordinária. Extraordinária. Digo mais, o texto aqui está dizendo que Deus estabelece o homem para dominar sobre tudo que existe. Por quê? Porque quando Deus cria todas as coisas, Ele dá ao homem, olha para mim, Ele dá ao homem uma procuração. E Ele diz, olha, tudo é meu, eu criei tudo, mas eu vou te dar uma procuração, e em meu nome, você vai governar sobre tudo que há. De maneira que a ordem, o padrão aqui, o padrão do projeto original é a criação, o ser humano, Deus. O ser humano é criado ao sexto dia, é a coroa da criação, ele cuida da criação e ele serve a Deus. O ser humano, ele cuida da e ele serve a. Há uma diferença entre a criação e o ser humano. Há uma diferença entre a criação e o ser humano. Pastor, o que você quer dizer? Digo agora, pet não é ser humano. É a Bíblia que diz. É a Bíblia que diz. Eu acho que de tudo que eu estou pregando hoje, o que mais vai mexer com alguém é isso. Se eu falasse outras coisas, não mexeria, Mariana. Pastor, você é contra? Jamais. São criaturas de Deus, criação tem que ser cuidado. Deus disse, domine sobre tudo que há. Esse domínio é um domínio cuidador, é uma liderança serva, abençoadora.
uma mordomia responsável. Cuide, limpe, lave, adorne, acolha, mas saiba diferenciar. Tem gente que não sabe a diferença, não sabe estabelecer em um lugar diferente. Coloca em xeque relações, coloca em xeque casamento, nunca deixe um pet ser motivo de um conflito familiar. Não permita. Segunda coisa, avalie bem se há uma dependência psicológica. Porque se você é um homem ou uma mulher criado à semelhança e à imagem de Deus, a criação não é para ser alvo da sua dependência, é para ser alvo do seu cuidado. Mas em que tempo nós vivemos em que pessoas têm dependência dos seus animais e às vezes preferem os seus animais do que outros seres humanos? Isso é uma inversão completa do padrão da criação. Completa. Pois bem, vamos seguindo. Quarto propósito. Fale comigo. Deus criou a família para o amadurecimento do ser humano. Aqui é uma virada de chave grande. Gênesis 2:18. Então o Senhor declarou: não é bom que o homem esteja, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Como se interpreta esse versículo? Não é bom que o homem esteja só. Tem pessoas que acham que Deus olhou para o Adão e pensou assim: pô, mas esse Adão, ele está só, solitário, desanimado, está faltando assim uma cor, um brilho, um perfume na vida dele. Vou dar a Eva. Não é bom que o homem esteja só. Tudo que Deus criou, Ele disse, é bom, é bom, é bom, é bom. Quando Ele cria o ser humano, Ele não cria Adão com faltas. Deus cria Adão perfeito. Do contrário, não seria criação de Deus. O homem criado, o Adão ali, não era quebrado, não tinha nada faltando. Ele era pleno, ele era integral, ele era completo. Mas lhe faltava algo. Não era companhia, porque ele tinha Deus. E quantos sabem aqui que Deus é a melhor companhia? Ele tinha plena comunhão com Deus. Então, por que cargas d'água Deus olhou e disse: não é bom que ele esteja só? Porque para que Adão amadurecesse, ele precisava de um outro ser humano. Diferente dele, porque é a diferença que afia. Complementar a ele, para que nessa complementaridade ambos crescessem. O que eu quero dizer, olha a comparação. Uma banana verde é uma banana defeituosa? Não. É uma banana que não está própria para o consumo. Ela ainda não está no pleno sabor da sua doçura. É ou não? Ela precisa amadurecer para ficar doce, saborosa e ser consumida. Sim ou não? Mas ela não é uma banana defeituosa. Adão é criado completo, sem defeito, mas ele ainda não está na plenitude do seu potencial. Ele precisa amadurecer, ele precisa desenvolver-se na arte de amar, e apenas uma Eva ajudaria esse Adão a desenvolver-se na arte de amar. Então Eva vem como instrumento de Deus para amadurecer Adão. Você pode olhar para esse versículo de duas formas, olhe bem para mim. Aqui estão as duas perspectivas que existem quando o assunto é família. A primeira perspectiva tem gente que olha para a família como uma fonte de felicidade. Olha para a família e diz: eu quero para a minha satisfação pessoal, para a minha felicidade pessoal. Qual o problema disso? É que vai chegar o dia mau, o dia da crise, o dia que as estações vão mudar, e que esse alguém vai dizer: não vale a pena para mim ficar por aqui, porque isso está comprometendo a minha felicidade, e eu mereço ser feliz. Então tchau, eu já estou indo. A segunda perspectiva é a perspectiva da maturidade, em que eu olho para a minha família e eu vejo ela não como fonte de felicidade, mas como fonte de amadurecimento. De maneira que eu estou ali para quê? Com um propósito, para que eu possa amadurecer. Isso significa que no dia mau, no dia da crise, eu não vou romper, eu vou perseverar
E nessa perseverança, eu vou crescer, crescer, crescer e crescer. Eu te digo uma coisa, eu já vi as duas coisas acontecerem. E culto passado eu falei, eu repito nisso, eu prefiro fazer um velório do que atender um casal em divórcio. Do que ouvir, como eu já ouvi, e parece um trator assim, atropelando. Alguém dizendo, já estou resolvido, não quero mais, porque eu mereço ser feliz. Mas o que é que aconteceu? Não, só não amo mais, eu mereço ser feliz. Não, mas tem algo que pode ser feito, alguma reconciliação, algum reparo, algum ajuste. Não, cansei disso, cansei de tentar. Eu mereço ser feliz. Os amores líquidos, as relações descartáveis. Você serve enquanto você é matéria-prima da minha felicidade. E quando você não constrói mais para a minha felicidade, eu vou atrás de quem construa para ela. Meu irmão, esse não é o caminho de Deus. Sabe o que acontece? Pessoas vão pulando de relações em relações e elas nunca vão amadurecendo. Elas pensam que o problema é o outro, mas elas não estão dispostas a serem mudadas, transformadas, metanoia, metamorfose, mudança de mente, mudança de forma. Elas não estão dispostas a serem quebradas, a serem, afiadas, a serem moldadas, e é sempre o outro. E vão pulando de relação em relação, de relação em relação, e se tornam eternos infantes. Mas sabe aqueles que olham e dizem, a chama se apagou, o amor não está aqui, mas eu vou lutar por isso, e nós vamos crescer, e nós vamos amadurecer, e persevera, e de repente há algo que acontece, há um processo que acontece ali, e a pessoa sai do outro lado, mais madura, mais confiante, mais dependente, mais íntima de Deus, mais íntima um do outro. São dois caminhos. E eu faço a observação, se você está aqui, não receba jamais como uma palavra de condenação que eu coloco. Talvez você viveu quebras e rompimentos, por diferentes motivos. Cada contexto é um, cada situação é uma. Não receba como fardo, não receba como um dedo apontado. Não, meu irmão. Não. Há situações em que é insustentável, existem essas situações. Mas, como eu não vou me aprofundar nesse tópico, a única coisa que eu digo para você é, daqui para frente, um desses dois caminhos você vai ter que decidir qual deles você vai trilhar. Na busca pela felicidade, a gente vai se tornando pequeno, egoísta, imaturo, os outros giram em torno de mim. Na busca pela maturidade, eu vou construindo relações que são longevas, eu vou desenvolvendo a resiliência no dia mau, eu vou perseverando mesmo no meio das crises. De repente eu vou me tornando um ser humano maior, grande, de raízes profundas, belo no meu espírito, transformado na minha essência. E como bônus, a felicidade me encontra no caminho. Enquanto o louvor retorna, eu quero caminhar para a minha conclusão. Pode trazer para mim. Eu quero encerrar com isso daqui. Olhe bem, na Bíblia, guarde isso. Na Bíblia, você nunca vai encontrar a expressão, bem-aventurado aquele que busca ser feliz. Pode procurar, procure na sua Bíblia, procure. Bem-aventurado aquele que, feliz aqueles que buscam a felicidade. Você nunca vai encontrar isso na Bíblia. Salmo capítulo 1, feliz o homem que não atenta para o conselho do ímpio, não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho do pecado, pronto. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. Abra no Sermão do Monte, as bem-aventuranças, feliz o puro de coração, feliz quem tem fome e sede de justiça, feliz os pacificadores. Você não vai encontrar na Bíblia a expressão feliz aqueles que buscam a felicidade. Porque felicidade é um brinde. Você nunca vai no mercado comprar o brinde. Você compra um produto mais caro e o brinde vem no pacote. Quem entendeu?
Se a sua vida está em torno da felicidade, irmão, não está. Essa que está na prateleira à venda por aí é fake. É made in China não, é pior. É plástico. Não cai nisso daí. Maturidade é o caminho. Maturidade. Enquanto as luzes se apagam, eu quero encerrar com isso daqui. Como nós podemos construir isso? E eu vou orar com você. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Ainda no Gênesis, Deus ele deu um caminho para a construção da família. Ele disse assim: por essa razão, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Eu quero que você sublinhe 3 verbos que estão aí. O homem deixará pai e mãe. Se unirá, ele se unir-se-á à sua mulher. E eles se torna uma só carne. Esse é o processo de Deus. Com isso eu vou encerrar. Quando Deus criou a primeira família, Ele deu uma sequência. Ele olhou e disse: Adão, quer começar certo? Tem que deixar. Fale comigo bem forte: deixar. Talvez você diga: pastor, meu caso não é começar, mas também se aplica para recomeçar. Se você quer recomeçar, se você quer fazer do jeito de Deus, primeiro fundamento: deixar. Você vai ter que deixar alguma coisa. Deixar pai e mãe ali é simbólico. Ele está dizendo: há um rompimento, há uma emancipação. Também, claro, é literal, é deixar a família de onde vim para constituir uma nova, mas é sobretudo deixar algumas heranças, deixar algumas bagagens, deixar alguns legados. Deixar. Tem bagagens que eu não posso mais levar comigo. O que é que eu e você precisamos deixar? Tem feridas que precisam ser deixadas. Tem mágoas que você precisa deixar. Tem culpas que você precisa deixar. Porque é sobre isso que todo o resto será edificado. E isso daí não serve para você edificar sobre ele. O que é que precisa ser deixado? Há pessoas para quem eu prego aqui hoje, que talvez você diga assim: pastor, eu sei dos meus erros, das minhas falhas, o que eu já fiz, o que eu também deixei de fazer em termos de certo. A culpa paralisa. Deixe isso. É daqui para frente, do jeito de Deus. O que é que precisa ser deixado de fora? Existem compulsões que precisam ser deixadas, vícios e pecados que precisam ser deixados de fora. O caminho do pecado é um caminho que gera morte, aprisiona, sufoca, oprime, tira vida. O que é que precisa ser deixado? Então ele vai falar: unir-se à sua mulher. Unir-se, fale comigo, unir-se. Depois de deixar, esse é o segundo movimento. Eu preciso olhar para o outro e falar assim: você não é outro, você é um comigo. Sua luta é minha luta, sua dificuldade é minha dificuldade, sua dor é minha dor. Tens um problema de temperamento, ele não é só seu, é meu também, eu quero te ajudar. Tens algum tipo de descontrole, não é só seu o problema, eu quero te ajudar. É olhar com empatia, não com acusação. É colocar os pés no sapato do outro. Olhe bem essa expressão, é você abraçá-lo com tudo que ele ou ela é, suas luzes e suas sombras, porque as pessoas são um pacote completo, não dá para separar. Tem virtude e tem defeito, tem luz e tem sombra. Isso é unir-se. Eu te assumo, eu te acolho na tua totalidade, no teu lado bonito e no teu lado feio,
não para passar a mão sobre a tua cabeça, mas para ser instrumento para o teu amadurecimento. Foi o que a gente aprendeu, amadurecimento. Unir-se. E aí então vem o terceiro movimento, tornar-se. Se tornarão uma só carne. A família é para me tornar alguém. Existe um tornar-se. Tem gente hoje que ouviu a mensagem todinha, quem sabe pensando, mas fulano devia estar escutando. Como se fosse ele o problema. O defeito é minha mulher, pastor, o defeito é o meu filho, meu marido dá trabalho, meu pai então, meu pai. Hoje é dia dos pais, eu já estou pensando, vou ter que almoçar lá. Ih, meu Deus, o defeito são os outros. Mas eu queria começar essa série não olhando para quem está do lado, eu queria começar essa série olhando para dentro. Quem eu preciso me tornar? Quem é que a minha família, que tipo de João Vitor a minha família precisa que eu seja? Quem eu preciso me tornar? Eles merecem a minha melhor versão, eles não merecem a minha versão adoecida, a minha versão ferida, a minha versão vitimizada, a minha versão traumatizada, não, eles merecem a minha melhor versão, cheio do Espírito Santo, do amor de Deus, da graça de Deus. Eu posso dar a eles um eu melhor. Quem eu posso me tornar? Eu vou parar de esperar a mudança dele ou dela. Eu serei a mudança que eu quero ver na minha família. Quem eu preciso me tornar? Que pessoa eu preciso me tornar? Esse é o caminho, meu irmão. O que você vai deixar? Como você vai se unir mais? Quem você precisa se tornar? É só amanhã, para a gente começar essa série sobre família, amanhã de arrependimento, de decisões, de mudança interior, de olhar para si mesmo, dizer: Senhor, tem coisa que tem que ser diferente aqui dentro. Eu escolho o teu jeito, porque o teu jeito dá certo. Será que você pode ficar de pé no seu lugar? Feche os teus olhos. Se você diz: é comigo, essa palavra é para mim, pastor. A minha casa, a minha família precisa de um toque de Deus. Será que você pode levantar a sua mão onde você estiver? Levante as suas mãos aí. Se você diz mais, se você reconhece, você escuta essa mensagem e você diz assim: é comigo, esse tornar-se eu que preciso, eu sei, eu. Levante suas mãos onde você estiver. Oh Pai, no nome de Jesus eu oro nessa hora. Espírito Santo de Deus, eu sei que o Senhor está aqui nesse lugar. E eu oro, Senhor, ó Deus, por aqueles que por tanto tempo, Senhor, estiveram olhando para a direita e para a esquerda, dizendo: Deus, resolve ele, muda ela, transforma ele. Mas antes de tudo, a tua graça deseja nos atingir, nos mudar, nos transformar, Senhor. Espírito Santo, ministra aquilo que só tu podes ministrar ao nosso espírito. Conforma-nos à imagem de Jesus. Amadurece-nos, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a dar um salto na nossa confiança em Ti, um salto no nosso amor. Nosso amor, Senhor, ó Deus, é tão falho, é tão volúvel, é tão inconstante. Oh Deus, encha-nos do Teu amor, para que possamos amar com Teu amor, para que possamos perdoar com Teu perdão, para que possamos, ó Deus, exercer misericórdia com Teu perdão e a Tua misericórdia. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito de Deus nesse lugar. Oh Jesus, sopra, sopra, sopra. Será que você pode levantar as suas mãos e dizer: sopra sobre nós, Senhor.
Espírito Santo de Deus. Oh, Jesus. Aleluia, aleluia. Oh, Jesus. Espírito Santo de Deus, vem aqui nessa manhã, Senhor. Ministra as nossas vidas, Pai. Céus abertos. Aleluia, caem sobre mim. Caem sobre mim. Ah, Jesus, Jesus, Jesus. Jesus. Jesus Cristo, Jesus Cristo. Jesus Cristo, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Eu quero dizer a você, eu sinto no meu coração de falar, de liberar essa palavra. Pessoas aqui que me escutam que dizem assim: pastor, eu quero acertar, eu quero, mas eu não consigo. É mais forte do que eu, é maior do que eu quero acertar, mas quando eu me vejo, lá estou eu, derrubando com as minhas próprias mãos aquilo que eu gostaria de estar edificando. Eu quero declarar sobre a sua vida que esse tempo de derrubar com as próprias mãos aquilo que você quer edificar com o seu coração está encerrado. Eu quero dizer a você que nós por nós mesmos somos incapazes, mas o mesmo Deus que criou todas as coisas, na cruz Ele redimiu todas as coisas. Ele é o Criador, mas também o Redentor. Nós vivemos todos afetados pelo pecado de Adão. Um mundo caído. Pessoas, eu e você, caídos. Mas o amor de Jesus e a graça de Jesus podem nos encher. E o Espírito Santo pode te equipar. Deixar o eu de lado. Abraçar o nós. Construir família para a glória de Deus. Entender o caminho da maturidade, que é muito mais excelente que o caminho da pequena busca por uma felicidadezinha momentânea. E minha gente, só Jesus nos capacita a isso. Só o Espírito Santo nos enchendo do amor do Pai. E eu quero dizer para você, você pode, pelo Espírito Santo de Deus. Dependa dele, busque a Ele, conte com Ele, se encha dele. A resposta é Ele em você. Ele em você.